Fala pessoal, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal aqui de entrevistas com os principais influenciadores do mercado, gestores, economistas, grandes profissionais do mercado financeiro do Brasil e do mundo. E lembrando também, você está acompanhando aqui na BMC News e também disponível em todas as plataformas de podcast, né? Também confira na sua plataforma preferida, você pode ouvir quantas vezes você quiser, também disponível, tá bom? Então hoje o nosso programa está muito especial, hoje a gente vai continuar conversando sempre aqui com um dos grandes gestores do país e a gente está hoje com um dos melhores gestores do país, né? Nesses últimos 12 meses, hein, no ano de 2020, para a gente conhecer um pouco mais, né? Principalmente, eu acho que casas novas, mais recentes, também que tem feito um belíssimo trabalho em gestão de ativos aqui no Brasil e também falar um pouco das estratégias, qual que é a visão também, tanto para 2021 como para os próximos anos. Então hoje a gente vai falar aqui com o Igor Cavaca, que é o gestor lá da Warren. Tá? Para quem não conhece, eles têm ido muito bem, né? Também na gestão de ativos, né? Então, primeiramente, Igor, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de sempre. É sempre bom ter a participação da Warren como um todo, né? Mas principalmente você tem participado muito aqui com a gente na BMC News, sempre trazendo muita informação de qualidade. Mas, Igor, aqui no nosso BMC Talks a gente conhece muito mais quem são principalmente as pessoas que estão por trás aí dos números, né, das corretoras, das gestoras de recursos, né? Então, assim, não é simplesmente uma cota, né, um fundo ali, mas principalmente tem pessoas por trás construindo esses números. E acho que, Igor, antes de a gente começar a falar um pouco de mercado, de cenário, enfim, de papéis, eu queria que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho que realmente é o Igor, né, para chegar até aqui, quais são os caminhos, né, qual que realmente é o trabalho no dia a dia hoje da Warren, enfim, como é que é o trabalho na gestão aí de ativos dentro da Warren. E, de novo, muito obrigado pelo tempo, pela presença, pela disponibilidade. Eu que agradeço, Marcos. Ser classificado aí como um dos melhores gestores, eu acho que é uma baita classificação que vocês me deram, né? A gente teve, de fato, nosso fundo Warren Green aí performou bastante bem no ano de 2020, né? A gente, pelo o ranking da Valor ali, a gente ficou em terceiro lugar, questão em rentabilidade para o ano de 2020. Eu acho que isso a gente vai conversar aí, mas bastante relacionado ao tipo de estratégia. Eu acho que o tipo de estratégia aqui 2020 teve um shift ali no ano de 2020, acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho disso. Mas, trazendo um pouquinho da minha história, né? Eu sou uma pessoa, como as pessoas podem ver, eu sou bastante novo, então, se a gente for falar, eu não tenho tanta experiência no mercado, assim, em anos, né? Mas já acompanho o mercado há bastante tempo, eu venho da academia, né? Sou formado em economia, também tenho mestrado em economia e passei aqui pela área de análise e depois, então, fui tocar a área de gestão, né? E acabou que é bem interessante, né? Foi um pouco de sorte, eu estava ali no lugar certo, na hora certa, mas eu gosto bastante, tem uma frase do Tiger Woods que eu gosto bastante, que foi sorte depois que eu comecei, então, a treinar 10 horas por dia. Então, eu considero que, de fato, eu estava muito bem posicionado para virar gestor, efetivamente. Hoje eu estou aí liderando toda a equipe de gestão de fundos, mas eu também sei que eu contribuí bastante nessa minha caminhada, principalmente trazendo muito ali desse aspecto da academia para dentro do processo de gestão de investimentos. Então, acho que se a gente fosse falar assim, a base de como a gente faz as coisas dentro da Warren, como a gente faz a gestão de fundos, está muito centrada em toda aquela quantidade de material e de estudo que a gente já vem fazendo na academia há bastante tempo. Então, acho que isso traz um pouquinho ali da nossa mentalidade, a gente coloca no processo de gestão isso. Mas é isso, tem um ano que eu estou aqui na Warren, e a gente, então, eu virei gestor a partir ali de dezembro, e a gente vem, então, tocando. Eu já tocava, né, de certa forma, os fundos, mas como gestor principal foi a partir ali de dezembro, e acompanhei toda a trajetória ao longo de 2020 aí dos principais nomes dentro de cada um dos fundos, né? Hoje a gente tem em carteira 15 fundos, entre aí renda fixa, crédito, multimercado e renda variável também. Então a gente tem uma diversidade de formas de se investir e também a gente vem sempre com aquela visão de trazer inovação para o mercado. Então a Warren, ela nasce da inovação e a gente coloca isso dentro do processo de criação e estruturação dos nossos fundos.
Uhum. O Igor, antes de falar de Warren, de fundos, enfim, de gestão, só para a gente explorar um pouco mais em relação também à sua trajetória, né? Porque tem uma discussão, acho que em qualquer mercado, o mercado financeiro também não é diferente, em relação à academia, né? Assim, pô, será que precisa da academia? A academia nos ajuda. A gente tem só, não só aqui a graduação, a pós-graduação, mas também a gente tem algumas certificações também, né? Será que é necessário? Será que realmente essa união é muito saudável, enfim, traz um diferencial? Como é que você vê isso? Porque realmente a gente tem acho que de todos os tipos, né, no mercado financeiro. A gente tem gente que começou muito cedo, às vezes tem só simplesmente uma graduação, tem gente que vem da academia, tem gente que sai do mercado e vai dar aula, né? Enfim, acho que tem um pouco de tudo, né? Como é que essa união realmente da academia, acho que principalmente da economia e das finanças, né, junto com a gestão, né, junto com a parte prática mesmo, né, no dia a dia? Então, eu acho que de fato tem espaço para todo mundo, né? E existem formas bastante diferentes de fazer uma gestão de um determinado fundo. Acho que de fato a intuição e a experiência também contam bastante. Então, a gente tem aí históricos de grandes gestores que já estão há bastante tempo no mercado e já estão ali e vem fazendo isso sem... Se a gente for olhar, não tem exatamente, talvez ele não é sistemático para as pessoas, mas dentro da cabeça dele ali, com certeza tem um racional por trás de toda a ação que ele toma. Então, acho que a academia ela vem um pouquinho mais só para instrumentalizar esse racional que talvez esteja ali na cabeça do gestor, que ele pegou isso ao longo do tempo de mercado, mas que ainda não está claro, o que é mais difícil de passar isso para o resto das pessoas. A academia está sempre tentando, então, trazer essas possibilidades, estudar o que a gente está vendo. Tem o lado mais teórico, mas a gente também estuda muito a questão prática, né? O que está acontecendo no mercado, por que está acontecendo, e vai fazendo estudos e buscando evidências de que determinado fator pode ou não funcionar. Então, o que eu vejo de fato, acho que o que pode acontecer é agregar, não necessariamente a pessoa que não é da academia vai fazer errado. Eu acho pelo contrário. A gente tem muita evidência de pessoas que não têm um histórico aí acadêmico, passou por, fez bacharelado, mestrado, doutorado. A gente não vê muito isso na academia, no setor de fundos, efetivamente. Mas o que eu entendo é que, de fato, eles têm um racional muito bem estruturado na cabeça deles e, de certa forma, se a gente for exagerar, a gente poderia tentar colocar isso em letra, né, que eu acho que aí sim seria o trabalho da academia e tentar deixar isso mais claro para todo mundo. Mas o que eu vejo sempre quanto mais informação eu tiver, quanto mais coisas eu tiver conhecimento, maior a probabilidade que eu consiga, então, fazer algo diferente no mercado. Então, eu vejo nisso. Então, a gente está sempre buscando muita informação e quanto mais informação eu tiver, mais eu consigo. E a questão das certificações, eu acho que não necessariamente ela vai te tornar um gestor, né? Mas ela, pelo menos, traz aí um requisito básico, né? É interessante você conhecer, pelo menos isso, que você conheça aquilo, porque para fazer qualquer gestão de fundo, é necessário que na base você tenha aquele tipo de conhecimento. Então, elas não tornam alguém gestor, mas eu entendo que é um requisito ali que pode ajudar, principalmente nesse processo de se tornar gestor. Eu acho até, eu não sei, posso estar errado, mas acho que daria também uma boa tese de mestrado aí. Vamos fazer uma provocação aqui, né? Gestores acadêmicos versus gestores de mercado, né? Se tentar fazer uma separação, só para fazer uma provocação, né? Eu acho que todo estudo é válido. Eu acho que isso já está muito mais institucionalizado nos Estados Unidos, né? Eu acho que nos Estados Unidos a gente vê, hoje, principalmente aí no High Frequency Trading, ele é muito baseado no modelo matemático e se você pegar lá, boa parte das pessoas que são contratadas são PhDs, e isso, inclusive, nem é em economia, né? PhD em física, matemática, entre outras diversas possibilidades. E a ideia é que eles consigam, então, criar modelos que possam ler o mercado e aí sim fazer o tipo de operação, né? Mas acho que isso está mais institucionalizado lá, e isso também acho que muito em face da maturidade do mercado, né? Talvez lá o mercado seja muito mais eficiente que o mercado brasileiro, muito fácil, porque tem uma quantidade infinita de ativos,
eles já operam há bastante tempo, boa parte da população também é um fator muito importante, já opera lá há bastante tempo, então isso vai reduzindo cada vez mais as ineficiências que a gente pode encontrar no mercado e tornando cada vez mais difícil, de fato, gerar alfa frente ali o benchmark, né? Então, acho que esse é um movimento, a gente está vendo um movimento parecido, acho que aqui no Brasil está começando a chegar, os HFTs estão começando a chegar, eles ainda não são muito fortes, mas nos últimos 5 anos começou-se a discutir sobre isso, né? Mas com certeza eu acho que não tiro, e aí nem fazendo mérito de que a minha forma de pensar é melhor, mas a gente tem muitos bons gestores que já estão há muitos bons tempos no mercado e que tem bastante histórico aí para mostrar, enquanto a gente está começando, podemos dizer assim. Falando um pouquinho da Warren, você fala que são 15 fundos, né? Depois você me corrige se tiver uma coisa errada, mas não necessariamente especialização, mas em termos de peso, tem algum que representa mais? Por exemplo, são fundos de ações, fundos multimercados, qual que é o mais representativo hoje, nesse ano de 2021? Tá, hoje a gente vai ter por volta de 70% do PL em fundos de renda fixa e crédito e 30% em fundos de ações / multimercados. Mais focado em ações, a gente tem um fundo de multimercado. E isso eu acho que é bastante natural do mercado, principalmente o mercado brasileiro, né? A gente sempre vê uma maior exposição das pessoas na renda fixa. Isso mudou bastante no ano de 2020, né? Acho que em 2020 a gente teve uma entrada gigantesca de recursos dentro dos fundos. Para você ter ideia, esse fundo que a gente está falando aqui, o Warren Green, aí, que foi um dos principais fundos aí no ano de 2020, ele cresceu 6 vezes no ano de 2020. Então, a gente tem aí um crescimento muito grande, não só da rentabilidade, mas também da captação. A gente vê muita gente começou a entrar em 2020, acessar o mercado de renda variável, acho que muito pelo momento que a gente está, do aspecto macroeconômico, né? Mas também acho que as pessoas começaram a entender e a pesquisar. Acho que o tema investimento se tornou mais falado, mais popular no ano de 2020. Cada vez mais pessoas estão acessando, então, mais educação, mais conteúdo, entendendo que talvez essa necessidade de se mover, pelo menos uma parcela ali do portfólio para renda variável, seja de fato bastante importante para o futuro, né? Uhum. Sim. O Igor, tem um quadro aqui, né? Às vezes eu falo na BMC News, às vezes eu falo aqui aqui no BMC Talks, mas é um quadro, né, já para te adiantar em relação à segunda pergunta, que são 2 perguntas, né? Mas o quadro chama-se Erros e Acertos, né? Então, no dia a dia de vocês, né, na sua gestão, nos últimos 12 meses, ou em 2020, enfim, nos últimos períodos aí, primeiro vou começar pelo, acho que o mais fácil, né, teoricamente. Qual que foi o grande acerto, né, no sentido assim, a gente estava posicionado no setor tal e realmente a gente antecipou esse movimento, a gente se protegeu na hora que a bolsa caiu, enfim, como é que foi realmente o grande acerto também para ter essa performance se destacando aí nesses últimos meses, né? Depois a gente chega lá no ponto um pouco mais difícil, né? Uhum. Então, acho que a estratégia do fundo ela é investir em empresas e ativos ligados ao tema ESG. Então, todo o ativo que a gente coloca ali ele tem esse embasamento. E acho que talvez o maior acerto do fundo ali foi a gente já desde 2019, a gente já estava com uma posição maior em Tesla. A gente entendia ali tanto do potencial de crescimento que ela tinha, como também ali do aspecto ESG, que ela traz aí a questão dos carros elétricos, e aí talvez alterar, nosso entendimento que a gente está mudando aí, está alterando a principal fonte aí energética do mundo. É claro que isso vai demorar muito, mas as empresas que estiverem começando agora, a gente entende que vão ser as empresas do futuro, por já estar com isso muito mais bem estruturado, né? E a gente viu Tesla, a gente acompanha a Tesla há bastante tempo, e a gente fez uma posição que, inclusive, ela se tornou aí a maior posição do fundo aí em bons meses do ano de 2020. A gente chegou a ter uma posição de mais de 15%, de quase 15% em Tesla ali em algum período no ano de 2020. Hoje a gente já reduziu, a gente está com 2% em Tesla só, muito em face também do ambiente do mercado que a gente viu. A gente entende que o valuation dela já está bastante estressado, né, podemos dizer assim. Então a gente foi reduzindo essa exposição ao longo do tempo,
mas eu acho que foi talvez ali o maior acerto. A gente também, um fator que eu acho que contribuiu muito na rentabilidade de 2020 foi, a gente tem hoje 30% da carteira, ela é dolarizada, né? Ela é investida em ativos internacionais, e o fato dela estar dolarizada nesse período foi muito positivo, né? Porque trouxe toda uma boa parte da rentabilidade do dólar ali nesse período de 2020. E talvez o principal erro, acho que tem 2 erros que a gente pode considerar, que eu acho que foram erros importantes ali. Primeiro foi o momento que a gente fez a zeragem do dólar. Talvez não foi um erro que efetivamente custou rentabilidade, mas não foi um evento negativo, podemos dizer assim, né? Acho que a gente neutralizou o dólar no momento que a gente entendeu que já estava bastante ok para o mercado brasileiro. A gente fez isso lá em dezembro de 2020, e isso acabou que o dólar se movimentou muito depois ali, e a gente acabou perdendo uma boa parte de rentabilidade que eu esperaria ver aí no ano inicial de 2021. E uma outra posição foi lá em setembro de 2020, a gente estava sentindo bastante certeza no mercado. A gente começou a observar que existia aquela incerteza de fato, né? A gente ainda não sabia a questão da vacina, estava aquela corrida pela vacina, a gente não sabia se ia acontecer. O cenário brasileiro ainda um pouco mais caótico do que o global, né? Então a gente fez uma posição grande ali de proteção, e acabou que a gente perdeu uma rentabilidade ali muito fácil da gente ter protegido toda a carteira, e no fim a gente não exerceu aquele direito muito fácil, porque o mercado, ao invés de cair, ele subiu. Então foi uma parcela de rentabilidade que a gente perdeu, mas a gente entendeu, né, que a simetria de riscos naquele momento estava muito alta, e a gente preferiu ali apostar na possibilidade de que o mercado pudesse cair, fazendo uma proteção aí de quase 90% da carteira. Muito bom. Você falou sobre a questão ESG, né? A questão esses pontos. Como é que funciona no dia a dia? Eu vou te dar um exemplo bem radical aqui, né? Bem fogo no parquinho, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar na vírgula ali mesmo, no detalhe, sei lá, questão de governança no Brasil, né? Se você for radical mesmo, você praticamente não compra nenhuma empresa, né? Então você fica fora de estatais, você fica fora de outras empresas privadas, aí a gente teve Lava Jato nos últimos anos, enfim. Como é que realmente vocês definem a escolha de um ativo e também o peso de um ativo quando você começa a colocar conceitos ESG na tomada de decisão, né? Então, o ESG ele já vem sendo discutido na academia há muito tempo, né? A gente já tem mais de 20 anos aí, ou mais, de discussão sobre os fatores ESG na literatura. E o que a gente vê é que, quando a gente olha para a experiência, principalmente a experiência internacional, existe muito alfa em empresas ESG. E eu acho que 2020 foi um ano fatídico para essa discussão aqui no Brasil, né? Ela já vem acontecendo há algum tempo. A gente tem lá, na década de 90, os bancos assinando acordo de Equador, onde eles se comprometem a ter aspectos mais ESG, e inclusive isso é determinante para a nossa carteira, né? Porque quando eu vou fazer, acaba que boa parte dos bancos, eles atendem aos principais critérios ESG, né? Então isso acaba também sendo uma posição maior dentro dos fundos, mas eu acho que a gente já tem essa discussão há muito tempo. No mercado internacional isso já está bastante fundamentado há bastante tempo, e 2020 foi um ano que, primeiro, eu acho que a pandemia acelerou isso. Então, acho que a pandemia, na hora que ocorre a pandemia, as pessoas elas passam, então, acho que se preocupar com relação ao ambiente. Então, como que elas estão interagindo no ambiente onde elas estão. E acho também, lá no início de 2020, a gente vai ter também aquela série de queimadas aqui no Brasil, tem uma discussão dos Estados Unidos com o Brasil com relação ao meio ambiente, a questão do Mercosul. Então, acho que 2020 foi um ano bastante fatídico para a gente começar a discutir ESG aqui no Brasil, né? A gente já discutia mais aquela parcela da parte de gestão corporativa, né? Administração corporativa, mas ainda faltava discutir melhor a questão do meio ambiente e aí do social. A gente também entrou um pouco na área do social com outro fundo nosso. Mas começou-se então a discutir isso, eu acho que a gente pegou isso, a gente já pensava isso lá em 2019,
e aí a gente já começou desde lá a fazer um tipo de alocação assim. E como a gente faz? Primeiro, a gente... como você falou, é difícil, né? Para que a gente entenda que uma empresa é ESG, eu acho que é ESG, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, é se ela consegue nos trazer informação de que ela de fato é. Então, acho que o primeiro ponto na discussão da ESG aqui no Brasil as empresas, para que a gente consiga avaliar elas, se elas são de fato, elas têm que trazer informação. E acho que isso mudou bastante nos últimos meses também. As empresas estão começando a buscar, estão buscando trazer mais informações sobre potenciais fatores que são classificados, né? Mas esse seria o principal ponto. A gente tem que trazer informação para que aí sim a gente tenha os nossos analistas avaliando aquela informação e determinando se cabe ou não, né? Eu acho que uma base para quem quer fazer algum tipo de investimento desse primeiro, partir ali dos índices da B3. Então, a B3 já tem alguns índices de sustentabilidade. Eles abarcam muita coisa que a gente entende que talvez não devia estar ali. Muito em face porque ela deixa de peca em alguns critérios, talvez ali algumas das empresas, né? Mas já é uma boa base para o investidor que quer começar a entender esse mercado e acessar. E o que a gente faz? A gente parte desses índices, então ali vê que tipo de empresa estão dentro dos principais índices, que é o carbono eficiente, sustentabilidade, até o de governança a gente avalia também. E aí dali, então, a gente vai fazer uma seleção muito baseada a um filtro negativo, que a gente tem alguns critérios aqui que a gente vai considerar se a empresa atende ou não. Uhum. Tem alguma empresa, não necessariamente na Warren, mas você já estudou, ou que você já foi acionista, enfim, que você realmente se decepcionou com os fatores ESG, por exemplo, eu acho que talvez o G seja mais fácil de identificar essas decepções, talvez, né? Então, algum desrespeito em relação ao minoritário, enfim. Tem algum caso que você fala assim, realmente não conseguimos identificar, não identificamos, seja na academia, seja na gestão de fundo, né? Só para a gente exemplificar aqui algum case, né, prático. Tá. Então, eu acho que ano de 2020 a gente teve várias ocasiões das empresas estatais talvez tendo esse viés mais negativo, né? Porque elas, ainda que eram entendidas ali como empresas que tinham boas governanças, a gente viu o Estado atuando bastante nessas estruturas. Então, a gente vai ter o caso mais recente aí, Petrobras, a gente falou bastante até na Warren sobre o caso Petrobras, mas a gente vai ter Banco do Brasil, Eletrobras, a gente tem... Acho que acaba que, por mais que a gente tenha uma boa estrutura dentro das empresas estatais de governança, a qualquer momento, existe aquele risco de a qualquer momento o governo querer colocar o dedo ali e impactar negativamente os cotistas, os investidores daquelas empresas, né? Então, eu acho que esse talvez seja um fator bastante importante. A gente viu também ali a discussão da Gol e da Smiles, eu acho que ali também teve esse problema, né, principalmente com o acionista minoritário. Então, a gente está vendo aí o desandar do processo onde a gente está aí com uma briga muito em face do controlador tentar aí atuar sobre os minoritários, né? Isso acaba sendo um problema grande de administração, mas eu acho que isso tudo ele vai se resolvendo ao longo do tempo, né? Eu acho que cada vez mais a maior parte das empresas tem convergido lá para o padrão novo mercado da B3, e à medida que isso vai acontecendo, eu acho que cada vez mais as brechas vão sendo reduzidas, e isso é bastante importante para tornar cada vez mais maduro o mercado brasileiro, né? Eu acho que essa discussão é uma discussão muito importante, ela já ocorre há muito tempo e acho que cada vez mais a gente está avançando. Mas, de fato, eu acho que esses são exemplos aí claros de potenciais impactos negativos, né, em empresas que eram entendidas como empresas com boa governança. Uhum. Igor, só para falar um pouco da gestão, da estratégia de vocês, principalmente em fundos de ações, né? Vocês, por exemplo, vocês têm uma estratégia no sentido assim, superar o Ibovespa, buy and hold, enfim, value investing, como é que vocês traduzem a estratégia, até para depois a gente começar a falar um pouco também da visão, enfim, do dia a dia da gestão, né? Mas como é que a gente pode resumir um pouco da visão de vocês em termos de estratégia quando a gente fala nos fundos de ações, principalmente, né?
Tá. Então, a gente tem uma estratégia que eu diria bastante eclética, né? Eu não abro mão de nenhuma das técnicas possíveis. Então, eu acho que a base pode ser entendida como uma base da análise fundamentalista, né? Do velho, mas a gente está sempre de olho ali na análise técnica. Então, apesar de ter muito menos, talvez a gente tenha menos eficiência e eficácia no uso da técnica, a gente sempre faz as nossas operações, a gente sempre monta posição muito baseado ali na análise técnica e também um pouco quantitativo. Então, a gente também tem uma busca, uma análise quantitativa bastante forte de cada um dos ativos, uma coisa mais sistemática. A gente não opera baseado em robô, a gente não opera com robô, mas a gente usa dos instrumentos quantitativos aí para entender e determinar se uma posição ela faz sentido. Mas eu acho que seria de a gente fosse entender qual é a nossa forma de gerir, seria essa combinação das três. Talvez ali é fundamentalista, ou seja, a gente sempre busca avaliar o fundamento antes das outras duas, tá? A gente está sempre olhando se existe potencial daquele ativo se valorar ao longo, baseado na análise fundamentalista, e dali então a gente segue para as outras duas. Que a primeira é quantitativa, eu vou começar a ver uma ótica mais de fator, né? Então, entender o que aquela empresa está relacionada com a média de mercado, se ela pode ser considerada uma empresa de crescimento, uma empresa de valor, se ela está num bom momento. Então, a gente vai alinhando todos esses fatores para determinar o momento de entrada e a gente vê, depender ali de um olhar mais técnico, se está um bom momento no mercado ou não. Aí eu acho que seria essa combinação, que de fato eu acho que é a combinação que tende a trazer mais valor para o investidor, né? No fim, como eu falei, muita informação é bom, mas também é ruim, porque acaba que te atrapalha um pouquinho no processo de entender e interpretar cada uma dessas informações, né? Mas eu acho que o máximo de informação permite que a gente consiga selecionar o joio do trigo ali, né? Então, a gente consegue selecionar os melhores ativos a partir ali do conjunto maior de informação que a gente possui. Uhum. Ô Igor, como é que estão os fundos hoje de ações, no sentido assim, vocês estão, em termos de estratégia e também em termos de visão, né? Assim, no sentido, vocês estão extremamente concentrados, diversificados, extremamente diversificados, vocês têm 60 ativos, 10 ativos, e em termos de alocação, por exemplo, vocês estão animados com Brasil, né? A maior posição é Brasil, é commodity, é Estados Unidos, né? Ou ativos americanos, ou ativos que se beneficiam de uma conjuntura global ou mais local. Como é que são esses dois pontos, né? A diversificação hoje dos portfólios e também em termos de geografia, vamos dizer assim, né? Como é que está balanceado os fundos hoje, principalmente de ações, né? Tá, então, a gente vai ter alguns fundos com estratégias específicas, tá? Então, tem um fundo que é só investir no mercado brasileiro, então acaba que isso limita o potencial de ativos que a gente pode operar, mas eu acho que eles são um pouquinho mais passivos do que o resto da nossa carteira. O principal fundo, que seria o Warren Green, a gente tem o Warren Apollo, a gente tem o Ipos também, que tem estratégias mais ativas, eles buscam diversificar principalmente um pouquinho aí o risco Brasil. Então, é comum a gente estar de 20% a 30%, podendo chegar até 50% ali via BDR, né? Podendo estar até 50% no mercado internacional. Hoje a gente está com uma alocação ali, 70% Brasil, 30% mercado norte-americano. E o que a gente tem de alocação? A gente chegou a ter alocações mais concentradas, talvez lá em maio a setembro, tá? E o que a gente viu a gente começou a ver o mercado todo andar, e de certa forma ali, a gente estava a gente viu no mercado muito um movimento de reversão à média, principalmente ali em novembro, todas aquelas empresas que não tinham se recuperado, elas começaram a se recuperar, a gente tinha bastante empresa de crescimento dentro do fundo, elas começaram a performar um pouco pior e a gente fez até esse movimento de começar a buscar empresas de mais valor, principalmente aqui no Brasil. A gente chegou a ter uma posição maior em bancos ali por volta de outubro ou novembro, muito em face dos bancos serem um dos setores aí que a maior parte é entendido como ativo ESG, né? E naquele momento ali foi ativos que performaram. Com o passar ali de novembro, dezembro, agora já no início de 2021, a gente começou a ver uma menor possibilidade de
de performance desse setor, né? Acho que a gente está vivendo um cenário meio complicado. A gente tem positivamente o juros subindo, que acaba batendo na margem dos bancos, mas de forma negativa a gente tem uma capacidade ociosa da economia gigantesca. A gente viu o crédito expandir muito em 2020 e as taxas naquele momento, as taxas de inadimplência permaneceram baixas. Nosso entendimento é que talvez isso vai começar a mudar. A gente teve uma série de impactos do governo sobre isso, né? Então o auxílio emergencial foi muito importante para essa manutenção. A gente entende agora voltou o auxílio, mas não necessariamente ele vai impactar diretamente no setor bancário. Não sei se ele já tem mais tanta potencial de fazer isso. Mas o que a gente entende é que esse ano ele tende a ser um ano onde as pessoas vão acessar menos o crédito, primeiro porque os bancos já expandiram bastante em 2020, então cada adição marginal se torna mais arriscada para o setor bancário, né? Então a gente entende que eles tendem a segurar um pouquinho aí na expansão do crédito, e a gente espera que a gente vai começar a ver talvez ali um aumento da taxa de inadimplência. Então a gente acabou reduzindo aí um pouco a nossa parcela do setor bancário, que chegou a ter 30% dentro do fundo, e aí a gente pulverizava entre Itaú, Bradesco, Sim. Santander, e aí depender, assim, a gente tinha a maior posição talvez fosse Itaú, depois Bradesco e por último ali Santander, muito em face do que a gente entendia por avaliação ali da administração. A gente sabe que o Itaú, em geral, ele é mais conservador e o Santander é bem mais agressivo. Então, a depender de como a gente estava avaliando o mercado, a gente aumentava um desses ativos aí no processo de alinhar bastante a nossa visão. E, além disso, a gente tinha bastante empresas que foram muito boas no ano de 2020 e que eu acho que ainda estão num bom momento, são VEG. A gente chegou a ter 10% de VEG no fundo. Então, era mais concentrado. A gente tinha posições mais concentradas, né? E a gente acabou pulverizando tudo, principalmente nos últimos 2 a 3 meses. Porque a gente entende que aqueles potenciais movimentos que a gente entende que a empresa estava ou muito descontada, ou que ela tinha muito potencial frente ao mercado, reduziu-se bastante. Então, a gente entende que agora a média de mercado ela tende a avançar mais ou menos ali próximo. Né? Então, a gente tinha uma posição maior em VEG, muito fácil que a gente entendia lá, a questão do dólar, questão da VEG na busca aí da indústria 4.0. Então, acho que eles têm feito um movimento muito importante para transformar essa, que é uma indústria de base, para transformar isso talvez a nova tecnologia do futuro. Então, acho que existe bastante, uma simetria bastante positiva ali. E a gente também estava bastante posicionado na Klabin, muito em face pela questão aí da commodity, e talvez aí a gente está passando por um momento onde a gente está vendo um novo ciclo de commodity, potencial crescimento no mundo todo, o Brasil ali muito barato frente aos olhos do mercado internacional, então a gente estava nesse ambiente. Uma empresa que eu queria investir pelo fundo, talvez Vale e boa parte ali das mineradoras siderúrgicas, mas a gente não possui muito em face, porque a gente entende que ela não é um investimento ESG, né? Questão de Brumadinho, mas também a gente tem toda a questão relacionada ao meio ambiente com as mineradoras aí. Então, era uma posição que a gente sempre acompanhou e queria ter, né, nesse fundo, mas o mandato não permitiu. Então, a gente tinha até em outros fundos, a gente tinha essa exposição também. Mas eu acho que seria isso, sim, seriam os 2 principais movimentos. Assim. Sim. Ô Igor, só uma curiosidade aqui, a gente fala, pelo menos eu falo muito de small caps, né, de ações um pouco menores. Você falou muito de grandes bancos, siderúrgicas, mineração, né? Mas as small caps, por algum motivo, vocês têm posição ou não têm? Ou é o mandato de concentrar mais em liquidez, até por ser um fundo aberto e disponível? Como é que você vê a participação das small caps no dia a dia de vocês, né, na gestão? Uhum. Então, a gente tem outros gestores aqui dentro de casa, né? Tem um deles que adora small caps. Eu não sou uma pessoa que gosta bastante de small caps. Eu entendo que se a gente for olhar a questão potencial de rentabilidade, a gente vai estar sempre bastante inserido no mundo das small caps, né? Small cap que tem aquele potencial da empresa crescer 10, 20 vezes num curto espaço de tempo. As large caps elas já chegaram ali talvez no limite de crescimento, ou elas tendem a crescer muito menos, né?
Então, acho que existe um menor potencial de rentabilidade desses ativos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma menor exposição ao risco, né? A gente tem um fundo que opera mais small caps, mas, se eu fosse falar, não é assim a nossa visão. Isso por quê? Porque eu acho que o mercado brasileiro ele é mais complicado também que, por exemplo, o mercado internacional. O operar small caps nos Estados Unidos é muito mais factível do que operar small caps aqui no Brasil, né? Uma empresa sobreviver no Brasil é muito difícil. Então, quando a gente vai operar, se a gente vai para as small caps, isso está colocando um risco ainda maior. Mas talvez, se a gente pensar no mercado norte-americano, operar small caps pode talvez até ter o mesmo risco que operar uma large cap aqui no Brasil, né? Então, acho que é muito dessa visão. E quando a gente olha, principalmente, o índice, é claro que a gente tem que entender e avaliar a metodologia do índice, né? Mas a gente vê no Brasil, o índice de small caps ele performa abaixo do Ibovespa, o que, de certa forma, é bastante estranho se a gente olhar no longo prazo, né? Porque, em tese, as empresas menores são as empresas que teriam mais potencial de crescer. Mas o que a gente está vendo, acho que em 2020 também, a gente começou a ter muita empresa de saúde e muita empresa de tecnologia entrando no mercado. E talvez ali uma local web que fosse small cap lá, quando ela lançou capital, talvez hoje, eu não sei se ela pode ser entendida mais como uma small cap, né? E é uma empresa ali que cresceu pra caramba no ano de 2020 e continua performando agora em 2021. Então, acho que talvez olhar mais outros conceitos ali, olhar mais um fator de crescimento e fator do setor onde ela está inserida, talvez é mais interessante para a minha cabeça, assim, do que de fato avaliar, pensar exclusivamente ali no fator small das empresas. Uhum. Sim. Quando você falou o inverso agora, quando você falou dos grandes bancos, né? Eu peguei ali nas entrelinhas, você falou Santander, Bradesco, Itaú, mas não falou de Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, ou estatais, né? Vocês não têm posição, ou tem posição menor? É um caso particular do Banco do Brasil, ou foi só um exemplo ali? Como é que vocês veem esses bancos? Porque pegar o Banco do Brasil é um exemplo, mas tem outras empresas estatais. Mas vocês, como é que é a leitura, no sentido assim, são ativos descontados, mas vale a pena o risco, não vale? Enfim, como é que vocês têm essa visão em relação às estatais aí dentro? Né? Tá. De uma visão de valuation em geral, a gente olha o Banco do Brasil frente a qualquer outro banco, ele está sempre mais barato, né? E isso é, de certa forma, bastante tentador, né? Porque, primeiro, a gente está falando do principal banco do país, que tem o maior potencial de clientes ali, muito fácil por ser governamental, e já está aí no Brasil há bastante tempo. Então, existe uma relação das pessoas com relação ao Banco do Brasil e Caixa, e se ela for no futuro, a Caixa de Seguridades, for ser privatizada ou não, né? Mas existe talvez ali uma cultura nossa de ter esses dois bancos como aqueles bancos principais ali na nossa cabeça, né? Mas o que a gente primeiro, a gente não investia muito no Banco do Brasil ali, principalmente no CREAM, porque quando a gente vai olhar a questão do crédito de cada um desses bancos, então a gente chegou assim, para quem esses bancos emprestam, né? A gente vê que boa parte ali da carteira de crédito do Banco do Brasil, ela empresta para o agronegócio e também para a pecuária. Então, o que a gente vê esses são dois setores que eles estão bastante relacionados a desmatamento no Brasil. Então, talvez isso não seja uma coisa que a gente queira colocar dentro da carteira, né? E também tem a questão da governança, né? A gente está sempre, apesar de ser exatamente o foco do fundo, né, que seria mais meio ambiente, a gente está sempre considerando governança ali. Então, acabou que a gente não colocou, nunca priorizou bastante os ativos estatais, muito em face pela questão da governança e talvez ali pelo que tipo de produto que ele opera, né? Então, a gente está... É muito comum a gente estar também relacionado quando a gente está falando de empresas estatais, a setores que são setores mais antigos e que, em geral, eles geram mais impactos no meio ambiente. É claro que a empresa ela pode recuperar esses ambientes ou até trazer algo a mais para a sociedade, né? Mas a gente entende que esses são setores menos atrativos para o nosso mandato, né? E, em compensação, a gente
vai para algumas empresas que talvez não sejam muito foco, mas Natura é uma empresa que a gente já teve bastante posição, inclusive lá em setembro, outubro, a gente chegou a ter 7 a 8% em Natura também, muito em face da discussão que estava ocorrendo ali. Ambev, eu acho que é uma empresa que ela não é muito direcionada ao meio ambiente, mas, por exemplo, ela começou a discutir bastante equidade de gênero no ano de 2020, sabe? A gente tem um fundo também, que é o Warren Equals, que é um fundo que preza por equidade de gênero dentro das estruturas de trabalho das empresas, né? Então, acho que isso a gente começou a operar. A Ambev é muito fácil da gente ter visto esse movimento, essa interação também com a sociedade, né? Então, são empresas que elas, ainda que sejam mais antigas e talvez operem ali em um ambiente onde a gente entende que talvez é um ambiente mais danoso, podem ter uma exposição dentro do fundo. Sim. O Igor, tem algumas outras perguntas, mas eu acho que uma pergunta aqui que acho que todo mundo tem curiosidade em relação às movimentações. Se você puder falar, não sei se você tem autorização também, de algum case, né, que é um pouco mais recente, que vocês ou compraram recentemente, ou que ainda vê muito potencial, enfim, falar um pouco mais dessa questão de posição, ou até mesmo setorialmente, né? Quais que são algum case, algum setor que vocês estão mais animados, né? Agora para esse ano de 2021, principalmente segundo semestre, agora de maio para frente, né? Tá. O que a gente fez? A gente acabou reduzindo bastante a exposição à VEG e a exposição à Klabin nesse período, em boa parte dos bancos. E a gente começou a operar, a gente voltou, né? A gente teve um movimento de saída do crescimento e ida do valor, e agora a gente já está fazendo um movimento inverso. Então, o que a gente fez nesses 3 primeiros trimestres do ano? A gente aumentou nossa exposição ao mercado internacional. O Brasil, acho que a gente está aí com vários problemas muito claros, né? Primeira questão fiscal, está batendo aí, a gente está vendo a aceleração da inflação, que pode ser positivo nesse primeiro momento, mas eu acho que necessita e requer um controle bem próximo ali, tanto do governo quanto do Banco Central, e isso pode impactar negativamente os ativos aqui. A gente está vendo as pessoas, o Focus ali, avaliar cada vez mais que o PIB venha a crescer menos no ano de 2021. Então, todos esses motivos, e isso acelerado lá nos Estados Unidos, acelerando pra caramba, as empresas crescendo pra caramba, o comércio quase todo já podendo ser reaberto. Então, a gente começou a fazer esse movimento de transformar boa parte aqui da carteira, que era mais no Brasil, brasileira, podemos dizer assim, para o mercado internacional. E isso é com pesar, mas isso sabendo que o Brasil talvez seja um dos principais países a terem oportunidades, né? A gente tem muita oportunidade aqui dentro de cá, a gente tem muito espaço para ter oportunidade, mas a gente acabou preferindo fazer esse movimento porque a gente entende que, principalmente para ano de 2021 e 2022, a gente entende que o mercado norte-americano já é um mercado muito mais maduro, em tese não deveria correr assim, ele vai crescer mais que o Brasil. Então, a gente começou a fazer esses movimentos. A gente reduziu, talvez, umas posições que estavam mais na moda do ano de 2020. Por exemplo, a gente reduziu bastante Tesla nesse período e começou a buscar até empresas um pouco menores que estavam ligadas aí ao setor também. Então, a gente tem Etsy, a gente tem Viga, a gente tem um ETF de empresas também que começaram a mudar a questão da carne, né, a trazer aquelas carnes feitas de planta, né, que não sei se é carne, mas é chamado aí de carnes feitas de planta. A gente começou a ver esse movimento também. Então, a gente tem selecionado alguns movimentos, agora de um lado mais macro, tá? Então, o que a gente faz? A gente olha a gente vai acessando o mercado de forma mais macro, até a gente ter um entendimento de todas as ações que compõem aquele mercado. Então, a gente começou a fazer esse movimento para o mercado internacional mais ligada as empresas aí Viga, as empresas Clean Energy e também as empresas de carbono eficiente. Então, a gente está nesse processo de seleção ali de cases específicos. Muito bom. O Igor, só para falar um pouco dos fundos em si, e não deixar eu esquecer também, mas os fundos hoje eles estão disponíveis só na plataforma da Warren ou tem uma outra forma também de acessar, para quem quiser conhecer mais também, é melhor acessar a corretora, enfim, por onde que a gente consegue encontrar os fundos, né?
Isso, hoje como que é os nossos fundos, né? A Warren, a gente é uma corretora, distribuidora e uma gestora, e a gente faz ali, o nosso produto, de fato, é permitir que o cliente possa ter carteiras administradas, que em geral é destinado só a pessoas com grandes fortunas. A gente permite que todo investidor ele possa ter acesso a uma série de carteiras diversificadas dentro de um único produto. E todos os nossos fundos, então, eles estão disponíveis exclusivamente ali na Warren. Por quê? Porque todos os nossos fundos eles são taxa zero, então a gente não cobra nada de administração pelos fundos, mas a gente cobra ali na gestão das carteiras, né? E por que isso? Isso é porque a gente busca reduzir ao máximo o nosso conflito de interesse com o cliente. Então, a gente tem mais de 15, a gente está hoje com 15 fundos, eu nem sei se eu posso falar, mas a gente vai lançar mais 3 fundos agora no mês de maio, então a gente vai começar a ter um fundo ali só com exposição no mercado asiático. Então, é um outro movimento que a gente viu e que está, acho que, ainda que talvez a gente já tenha passado um tempo ali, eu acho que para os próximos anos, quem vai trazer aí o crescimento do mundo vai continuar sendo a China, e agora acho que com talvez mais intensidade que vinha caindo nos últimos anos, né? Então a gente vai abrir um fundo só para exposição 100% no mercado asiático, e a gente também está abrindo um fundo ali mais passivo para dolarizar. Então ele é sempre sem exposição 100% em dólar, principalmente para ele servir como um fator dentro das carteiras, né? Mas aí todos os nossos fundos eles são investimento mínimo de R$1 e todos têm taxa zero. Então, por isso, a gente entende que o nosso produto ele não é só o produto fundo, mas um produto muito maior e que é interessante para o investidor acessar. Então, a nossa visão hoje é que eles hoje vão estar só ali centralizados dentro da nossa plataforma. Uhum. Maravilha. Igor, eu sempre falo que um papo bom passa muito rápido. A gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso BMC Talks. Eu queria só que você deixasse um recado geral, mas principalmente para aquele que está aquele investidor de ações, né, principalmente, que acho que é a sua grande especialidade. Investimento em ações, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, como é que você está vendo em relação ao cenário, pelo menos nesse ano de 2021, no sentido que a gente tem ainda bons indicadores vindo dos Estados Unidos, a gente tem a China também, não para de demandar commodities, né? Qual que seria uma carteira ideal? O Brasil ainda que tem alguns problemas, mas a gente também tem um atraso, né? A gente ainda está bem descontado em relação a outros mercados. Como é que você vê todas essas possibilidades para quem investe realmente em renda variável, né? Liga para o Igor e fala, Igor, eu vou tudo para os Estados Unidos, vou tudo para a Ásia, fico tudo no Brasil. Como é que realmente você vê esses potenciais aí desses principais mercados, né? Acho que você falou tudo, né? A gente tem fatores positivos e negativos de ambos os lados. Hoje, eu acho que a gente preza bastante investimento, diversificação de investimento. Acho que ainda é muito novo no mercado brasileiro a possibilidade de diversificar no mercado internacional. Isso está chegando agora, acho que em 2020 a gente teve um passo grande, principalmente lá a B3, trazendo um monte de ETF lá de fora também, que tende a tornar mais eficiente o nosso mercado aqui, né? Então, acho que esse é um movimento bastante interessante. Eu entendo que talvez uma posição 50% Brasil, 50% lá fora, e aí em várias regiões geográficas, China, Estados Unidos, Europa também tem algumas coisas interessantes, até alguns outros países em desenvolvimento, apesar de ser mais difícil de acessar, né? Mas também tem algum potencial. Então, eu entendo que hoje, mesmo por eu acreditar que o Brasil tem mais potencial de crescer no longo prazo, né, eu entendo que no momento faz sentido eu estar com uma maior parcela da minha exposição lá fora. Então, 50%, acho que ativos brasileiros, 50% do mercado internacional é uma relação bastante interessante. E aqui eu acho que a gente ainda vai continuar vivendo esse ciclo das commodities. Eu acho que a gente está atingindo talvez um novo patamar do dólar, que a gente não viu. Acho que ele começou a se equilibrar nessa faixa aí de R$5, talvez 5,30. Talvez, hoje está 5,50, né? Mas talvez 5,30 no final do ano. Se o país estiver muito bem, R$5, mas eu acho que a gente ainda vai estar com esse dólar muito alto
Isso vai implicar que todas essas empresas aí que são mais exportadoras, elas tendem a continuar ganhando nesse cenário. E uma coisa que talvez exista potencial ali, eu acho que a gente ainda vê bastante incerteza nesse cenário, tá? Que é o cenário ali das empresas que estão muito descontadas, muito em face, porque elas são diretamente afetadas pela pandemia, né? Eu acho que isso tem muita interação também com o lado do governo e com a questão da vacina. Então, se a vacina vai sair, se não vai sair, quando vai sair. Então, a gente está vendo aí que antes começou a acelerar, agora travou. Aonde que isso daí vai parar? Quando a gente, de fato, vai ter a reabertura da economia, né? Então, acho que essa incerteza em torno desses ativos também podem fazer com que o investidor perca uma rentabilidade ali que ele poderia estar em outro ativo, sabe? Então, acho que o risco ainda está bastante excessivo para esses ativos, mas, com certeza, eu acho que à medida que a economia for reabrindo, eles tendem a performar porque eles estão muito desvalorizados frente ao resto do mercado, né? Então, de modo geral, assim, se eu não tenho investimento internacional, colocaria, mesmo com o dólar mais caro, ainda é momento de se expor ao mercado internacional. Isso também a gente pode neutralizar a moeda, caso o investidor não se sinta confortável com ter uma exposição dolarizada, mas eu acho que hoje a gente tem que ter um maior potencial de diversificação, porque se a gente olha lá o nosso índice, se a gente pega lá a questão saiu recentemente aí a discussão sobre o retorno dos principais índices dos países em desenvolvimento no mundo e em relação aos Estados Unidos, ao dólar e aos Estados Unidos, né? E a gente viu que o Brasil foi o único país frente aos principais países em desenvolvimento que, se a gente for olhar uma janela aí de 5 anos, performou pior que o resto de todo mundo. Então, acho que isso é uma informação importante para o investidor, né? A importância de ele diversificar, porque se a gente concentrar nossos recursos aqui, é claro que aqui vai ter boas posições, mas na média talvez a gente precise de acessar outros mercados para buscar uma rentabilidade mais alta. Eu acho que é esse o recado. Talvez o principal ponto do investidor é sempre diversificar. É sempre legal, é sempre interessante a gente tentar selecionar aquela que vai ser empresa, talvez o Banco Inter, que subiu 500%, 600% no último ano aí. É sempre interessante a gente selecionar aquele case ali, mas talvez a gente pode selecionar um com igual probabilidade de ser aquele ativo que vai a zero, né? Então é sempre importante diversificar, porque no fim acho que isso que vai, no longo prazo, é o que vai trazer mais retorno para o acionista. Uhum. Maravilha. Vamos ver se o Brasil, né, que está sempre descontado, né? Já tem um ano, 2021, 2020, já tem 2 anos, né? Vamos ver se uma hora a gente, pelo menos, reduz esse desconto aí em relação aos nossos pares, né? Parece que recentemente, dependendo da métrica, a gente só tá ganhando da Turquia, né? Recentemente, aí, dependendo da métrica. Vamos ver se a gente sai um pouco desse ranking inverso, né? Invertido. Sempre estamos nos piores, né? Mas realmente também tem oportunidade. Igor, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, né? Mandar um grande abraço para todo mundo aí da gestora, principalmente aí da Warren como um todo, sempre muito solícitos aqui nos atendendo, e também sempre deixar o convite para todo o time aqui participar da BMC News, e muito obrigado e ter um ótimo final de semana. Eu que agradeço, Marco. Eu agradeço todo mundo aí que está assistindo. Também faço o convite. Quem não conhece a Warren, quem nunca acessou, acesse o nosso site lá, que você vai conhecer uma nova forma de fazer investimento. Eu também fico aqui à disposição para quando vocês precisarem. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Igor. É isso aí. A gente esteve falando aqui com o Igor Cavaca, ele é gestor da Warren, né? Para quem não conhece, como o próprio Igor falou, né? Conheçam mais também sobre todo o time da Warren, né, sobre todos os serviços, gestão de patrimônio, corretora, né, procurem os canais oficiais, aí tem muita coisa bacana também. E como a gente deixou aqui em destaque, aqui embaixo, né, o time da Warren teve um dos fundos, né, melhor ranqueado nesse último ano de 2020 que passou. A gente colocou 2020, tá, porque realmente no fechamento do ano, né, eles ficaram aí entre os melhores fundos do país em termos de rentabilidade no ano passado, e esse ano também continua entregando boa performance, tá bom? Então, lembre também, a gente continua sempre também disponível em todas as plataformas de podcast, é só procurar por BMC Talks na sua plataforma
preferida, sempre toda sexta-feira aqui disponível o nosso BMC Talks, tá bom? Então a gente se vê aqui na semana que vem, BMC Talks comigo e sempre com um grande gestor, estrategista, alguém referência no mercado brasileiro, tá bom? Tenha um ótimo final de semana, a gente se vê na semana que vem. Até mais, tchau!